Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 2 de Nissan, do ano 5783. Estamos no dia 24 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no sexto dia para o Shabat, ou seja, nós estamos na nossa sexta leitura da nossa paraxá da semana, que é Vaikra. E Deus chamou a Moshe. Então, a nossa sexta leitura está no capítulo 4 de Vaikra, Levítico, a partir do versículo 27, e vamos até o capítulo 5 e o verso 10. Né? Hoje teremos aí a questão da oferenda de pecados, né, para pessoas comuns. Né? Então vamos ver aí se tem de fato cordeiro para sacrifício de perdão de pecados? Tem ou não tem? Como que fica? Vamos ver essa questão. Depois nós temos aí o pecado de culpa variável, né? Onde são vários pecados por aí, né? Afora vai, ok? E quais são os tipos de animais que podem ser oferecidos aí, ok? Hoje nós estamos, né, no sexto dia da semana. E a partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Portanto, nós temos aí às 17 horas e 54 minutos, o horário do acendimento das luzes especiais para o Shabat, ok? Então, todas as mulheres que estiverem em casa, casadas ou solteiras, às 17 horas e 54 minutos, podem acender as luzes especiais de Shabat. E a Havidalá acontecerá amanhã, às 18 horas e 46 minutos, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns. Ok? Baruch Hashem. Vamos enviar um Shabbat Shalom hoje, né? Já para as seguintes pessoas e os seus familiares, né? Baruch Hashem. Então, o Shabbat Shalom vai para o Hugo Silveira, né, do bairro Abolição, lá no Rio de Janeiro. O Pedro Reis Silva, São Carlos, São Paulo. Fagundes, lá da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Ok. Ionésio Antônio da Silva. Aninha Santos, de Sergipe, capital de Aracaju. Emissário Shaul Gomes, o Cláudio lá do Jardim Botânico, Distrito Federal, Brasília, o Pedro Zaghini, de Campinas, São Paulo, e Naile Abdon, Vanilda Martins, de Goiânia, Goiás, o Clebson Santana, da cidade de Caruaru, Pernambuco, Rosa Silva, Célio Murilo Pereira Silva, São Paulo, capital. Renato Andrade, de Vitória da Conquista, né, Bahia. Temos aí o Billy Sunday. Ele é da cidade de Mammoth Lakes, Califórnia, Estados Unidos, né? A ele e toda a família, o Shabbat Shalom. Yosef Ben Avraham, Niterói, Rio de Janeiro. Temos também aí a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, né? Onde tem o Diego, tem também a Donária do Carmo, né? Temos a Elizabeth Lobo, lá de Porto, da cidade do Porto, também Portugal, né? Tem um time bom aí em Portugal, Baruch Hashem, né? E também temos aí o Mauro Reim, né? Graça Fonseca, da cidade de São Luís, capital do Maranhão, Baruch Hashem, né? Temos aí os nossos amados aí. Temos o Luiz Ribeiro, né? Que é de Itaquera Grande, São Paulo. Temos a quem mais está aí? A Isabel Marmol Pisa, minha querida irmã, lá de Franca, interior de São Paulo, juntamente, né, com
a Fátima, a Camila, o Francisco, né? E os seus familiares queridos aí que estão em Franca, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem, ali região de Ribeirão Preto também, né? E então a ela e os demais aí o nosso Shabbat Shalom com muito amor e com muitas bênçãos divinas aí, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? Temos aniversariantes hoje, daqui a pouco eu vou falar, tá bom? A Edina Silva, né, de Bauru, aqui, junto da nossa sinagoga Benenua, Bauru. A Edilane Minorello e o seu querido esposo Claudemir, né? Baruch Hashem, daqui a pouco eu vou falar dos aniversariantes, hein? Calma, 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 muita calma nessa hora, né? Também aqui da sinagoga Benei Noach, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Baruch Hashem. O Chico, né? Eu falei a Isabel, a Fátima, a Camila, o Chico, o Francisco, né? O nosso irmão querido aí, também de Franca aí. Baruch Hashem, beijão para vocês todos aí. Os aniversariantes de hoje que nós temos aqui anotados são dois, né? A Inês Martins e o Claudemir, o marido da Edilane Minorello, né? São os dois aniversariantes que nós temos anotados aqui, né? A Inês Martins, a mãe da Thaís, né? A esposa do Jânio Donizete, né? A mamãe, né, do João e da Thaís, né? A vovó também, que não vê a hora de chegar aí, além dos filhotes que já tem aí, né? Mamãe pela segunda vez, está chegando aí também a Sofia para o mês que vem, né? Então a Inês Martins, né? Muito Mazal Tov, muitas bênçãos, que Hashem seja gracioso contigo, dê as respostas às suas preces aí, né? E que o Eterno conserve a ti aí com esse amor fraterno com o qual sempre tem se manifestado aí no nosso meio aí, a Inês Martins, né? Sempre pronta a ajudar, a correr, a socorrer, né? E a Inês Martins, ela é chamada aqui por nós de a mamãe, né? Noach, né? Porque, por incrível que pareça, a bicharada da rua sempre vai aportar ali na varanda da sua casa, na garagem da sua casa, sempre socorrendo, né? Então é a mamãe Noach, né? E não é só com os animais, não, são com as pessoas também, uma verdadeira mamãe Noach, né? Sempre pronta a manifestar carinho, atenção, amor, né? Que Hashem responda rapidamente suas preces e que seja grandemente abençoada, protegida, vida longa, saúde, né? Com Hashem, pela causa nobre do nosso Eterno. O Claudemir, né? Aqui de Bauru também, que o Eterno seja gracioso contigo, dê proteção, saúde, vigor, né? E cada vez mais ele venha responder as tuas preces também rapidamente, nos nossos dias, no seu tempo, para que em tudo você seja aí agraciado junto com a família e possam servir a causa de Hashem no seu dia a dia. Então, os nossos dois aniversariantes, Mazal Tov, muita saúde, paz, vida longa, para que em tudo o Eterno seja honrado através das vossas vidas. Mazal Tov, Baruch Hashem, ok? A Ana Eustáquio chegando por aí também, né? Lá do lado de Amazonas, Manaus, né? Está aí também presente, Baruch Hashem, ok? A nossa live de hoje, ela está entre o capítulo 4, verso 27, até o capítulo 5, verso 10, né? Então, nós temos aí diante de nós, sem sombra de dúvidas, a questão sobre oferenda de pecados, né? Então, agora nós vamos entrar realmente assim, né? Vamos tirar as dúvidas completamente. Oferenda de pecado tem cordeiro? Deus pede cordeiro
para perdão de pecados, para que nós possamos realmente tirar dúvidas, né? Porque há um grande segmento religioso que defende que Cordeiro, né, foi sacrificado para perdão de pecados, né? E depois aí trouxeram, né, a figura de um homem como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então vamos ver realmente sobre essa questão, né, para não parar dúvidas diante desta realidade, ok? O capítulo 4, versos 27, né, até o versículo 35, fala a respeito disto, ok? No capítulo 5, nós temos aí, do verso 1 até o verso 10, a oferenda de culpa variável. São diversos tipos de pecados, né? Então, se uma pessoa peca, vamos de trás para frente. Capítulo 5 nós estamos. Se uma pessoa peca aceitando um juramento, né? Viu ou ouviu algo, ela deve assumir as consequências de seu pecado, né? Ela deve trazer a sua oferenda de culpa, né, pelo pecado que ela cometeu. Deve ser uma cordeira ou cabrita, trazida como uma oferenda de pecado. O sacerdote então fará expiação de culpa que ela apresenta a Deus. Por seu pecado será 2 rolas ou 2 jovens pombinhos, né? Aquele que não tem poder aquisitivo para ter, né, ou criação ou comprar realmente uma cordeira ou cabrita, então leva 2 rolas ou 2 jovens pombos, né? São os 2 tipos de aves que eram oferecidas ali. Caso não tivesse nem condições de poder oferecer o dito cujo dos passarinhos, né? Então ele também tinha a possibilidade de fazer a sua oferenda com 3 dedos de farinha fina, ok? Então nós vemos aí no capítulo 5 a expressão cordeira ou cabrita, né? Para ser oferecido como perdão de pecados, ok? Voltando agora para o capítulo 4, versos 27 até o versículo 35, então nós temos aí: se um indivíduo comum da terra comete uma transgressão por inadvertência, violando qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, ele incorre em culpa. Quando ele se aperceber da transgressão que cometeu, deverá trazer uma cabrita sem defeitos, como uma oferenda pelo pecado que cometeu, ok? Então, nós temos aqui mais uma vez, né, em consonância com o capítulo 5, qual animal que é ofertado para perdão de pecados? Uma cabrita. Então nós temos lá no capítulo 5 a oferenda de uma cordeira ou cabrita para perdão de pecados, né? Aqueles pecados chamados variáveis, né? Considerado mais simples, por assim dizer. E o pecado aqui, né, de pessoas comuns dentro do povo também, isso significa o povão, o Zé Povão, cometeu o pecado, qual é a oferenda que deve levar para perdão de pecados? Então começa dizendo aqui o verso 27 e o verso 28, uma cabrita sem defeito. Vamos continuar a leitura. Ele apoiará suas mãos sobre a cabeça da oferenda de pecado e terá a oferenda de pecado abatida, no mesmo lugar em que a oferenda queimada é abatida. O sacerdote pegará então parte do sangue dela com o seu dedo e o colocará sobre as protuberâncias do altar para oferendas queimadas, derramando todo o restante do sangue na base do altar. Qual que é a base do altar? O pé. A base do altar é o pé do altar. Ou seja, tinha uma rampa para chegar aonde estava o altar de cobre, onde era feito ali sobre o altar o sacrifício da oferenda, certo? O sangue, ele era trazido para uma bacia que estava do lado, onde o sangue convergia naturalmente para aquela bacia, e depois o sacerdote descia a rampa, ia lá no pé da rampa, aliás, no pé do altar, e ali ele despejava o sangue, ok? Verso 31.
Ele removerá toda a gordura, como fez com a gordura da oferenda de paz. O sacerdote a queimará sobre o altar como um aroma agradável para Deus. O sacerdote assim fará expiação pelo indivíduo e ele será perdoado. Agora o verso 32. O verso 32 diz: se ele trouxer um cordeiro como sua oferenda de pecado. Epa! Então tem cordeiro. Então tá certo aí alguns segmentos religiosos dizendo que o cordeiro masculino, ele então serve como perdão de pecados. Tá certo isso? Calma, o versículo continua. Então o versículo 32 diz: se ele trouxer um cordeiro como sua oferenda de pecado, vírgula, será uma fêmea perfeita, sem defeitos. Então qual é o cordeiro que é levado? Fêmea. Vamos esclarecer isso? Vamos lá. Vejam bem, nós temos os 3 tipos de gados que Deus escolheu para fazer os sacrifícios: o bovino, boi e vaca. Do bovino, boi e vaca. Os caprinos, vem aí os cabritos, né? Dentro desse aspecto. E os ovinos, que aí vem dentro daquela questão chamada ovelhas, né? Os ovinos são os 3 tipos de gado. Os ovinos, quem são eles? O casal de ovinos, ele é um carneiro e uma ovelha. O carneiro e a ovelha, quando cruzam, eles dão, a fêmea, né? Obviamente, a ovelha, dá à luz filhotes. Esses filhotes, até 1 ano de idade, época da desmama, certo? Ele realmente é chamado de ovino jovem, que leva o nome de cordeiro. Então, até a desmama, até 1 ano de idade, os filhotes que nascem do carneiro e da ovelha nesse cruzamento, né? Então, os filhotes são cordeiros. Cordeiros, a princípio, parece macho. Então, só nasce macho do relacionamento do carneiro e a ovelha? Obviamente que não. Então, o que nós temos aí dentro do linguajar para entender? Há cordeiros machos e há cordeiros fêmeas, as quais são chamadas exatamente do quê? Cordeira, como nós vimos ali no capítulo 5, verso 6. Cordeira ou cabrita, trazido para o sacrifício. A cabrita, ela vem do gado caprino, ok? Carneiro e ovelha, depois de 1 ano de idade, já não são mais cordeiros. Então, a partir do ano de idade, eles são chamados de ou carneiro ou ovelha. Entendeu? Então, qual é o cordeiro? O cordeiro é todo filhote que nasce a partir do cruzamento entre carneiro e ovelha. Esse é um casal sem misturas de espécies, ok? Carneiro e ovelha. Os seus filhotes são cordeiros, machos ou fêmeas. Então, até 1 ano de idade, a cordeira, bem explícito aqui, será uma fêmea para o sacrifício de perdão de pecados. Então, portanto, não tem cordeiro macho para perdão de pecados. Ou seja, os animais usados para o sacrifício para perdão de pecados são do sexo feminino, são fêmeas. Alguma dúvida? Obviamente que não. Porque o texto é bem claro sobre isso daí. Oferendas de pecado são cabritas ou cordeiras. Não tem macho nessa conversa, ok? Vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre isso daqui? Então vejam bem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz sobre arrependimento masculino e feminino, né? Então, Deus disse a Moshe que uma oferenda de hatat, de pecado,
de uma pessoa pode ser trazida de uma cabra ou ovelha sem defeito, né? Que é a cordeira, ok? Existem duas explicações sobre essa questão de expiação do sacrifício. Primeiro, devemos imaginar que tudo que está sendo feito com o animal está sendo feito conosco. Então, o sacrifício para perdão de pecados, aquilo que acontece com o animal, é como se estivesse acontecendo conosco. É a questão do sacrifício lá no Mexicão Tabernáculo no deserto e depois os sacrifícios no Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, nesse primeiro caso, o sacrifício nos sacode, afastando-nos de nossos caminhos negativos. Então, quando nós encaramos o sacrifício do animal, aquilo é para nos realmente deixar arrepiados, no sentido de que nós precisamos ver, né, de uma forma visível aquilo que o pecado causa diante de Deus. É realmente algo repugnante. Então isso precisa nos estimular a nos afastarmos do pecado, ou dos pecados. A segunda explicação que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz é: o animal personifica os instintos que nos levaram ao pecado, ao contrário da nossa alma divina, que não participa dos pecados. Então, o sacrifício mexe com a nossa alma divina, deixa a nossa alma divina perturbada por causa disso, de tal maneira que nos inspira a servir a Deus melhor do que fazíamos antes. Então, a Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, é para provocar em nós isto, a repugnância pelo pecado, e nos levar e nos estimular a servir a Deus melhor do que antes. Simplificando, é isso daí que o nosso Rebbe quer dizer. Em primeira, né, a primeira explicação, ela é mais severa que a segunda, e, portanto, mais apropriada para as faltas mais graves. É por isso que as oferendas de Hashem, que são as que podem expiar certas ações deliberadas, são realizadas com animais machos, né? O que sugere que se requer uma meditação masculina para sacudir a pessoa e libertá-la de um comportamento negativo. A segunda meditação, mais branda ou feminina, é mais apropriada em relação aos pecados não intencionais. Por isso, as oferendas de Hatat pelos pecados são realizadas com animais fêmeas. Quando nos sentimos distantes de Deus e buscamos nos aproximar dele, primeiro precisamos avaliar a causa do distanciamento. Podemos então meditar sobre nosso relacionamento com Deus, em relação à nossa situação, e adotar as ações corretivas e devidamente adequadas para que nós possamos servir a Deus de forma melhor que a anterior. Então, amados, no sentido exato da palavra, o que a Teshuvá faz? Faz com que nós retornemos a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento de uma forma mais intensa do que antes. É isso que nós precisamos entender com referência à questão dos sacrifícios, ok? É um retratamento, uma renovação, um renascimento para servirmos a Deus de uma forma melhor do que a anterior, ok? Alguns aspectos que nós queremos trazer aqui para fecharmos a nossa live de hoje se refere ao mês de Nissan, o mês da redenção, o mês em que nós temos aí a nossa preparação para Pessach, né? Que faz com que nós, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós estejamos aí recordando que o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, foi escravo no Egito. Então, Nissan, ele é sempre na primavera, né? Então, Pessach sempre está conectado com a primavera. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Esse mês será para vocês o primeiro dos meses, Deus disse a Moshe. E curiosamente,
é uma das 4 cabeças do ano listadas no Talmud, uma das quais a primeira se refere a Tishrei, ou Rosh Hashanah, conhecido universalmente dessa forma como o cabeça do ano, ok? Então, é o que nos diz a Mishnah no tratado Rosh Hashanah, capítulo 1 e o verso 1. Um outro fator aqui é Deus tirou o povo judeu do Egito no mês de Nissan, após 210 anos de escravidão. Ele tira os prisioneiros no momento mais oportuno, né? Diz o rei David, né? Como ele nos fala lá no Salmo 68, verso 7, né? Vejam a benignidade que ele concedeu a vocês, que os tirou em um mês em que é adequado sair, quando não há calor, nem frio e nem chuva, né? Como é o citado Rashi, nos falando sobre Shemot, Êxodo capítulo 13, verso 4, né? O Pêssar inicia-se no dia 15 de Nissan, então o mês de Nissan é o mês de Pêssar, né? Que é observado o comer o matzá, né? Para o mundo judaico em si, segundo os ensinamentos Rabbad e segundo a orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Bnei Noach, né? As 2 primeiras noites de Pêssar, né? O dia 15 e o dia 16, literalmente, para o povo judeu existe a obrigatoriedade de comer matzá. E isso se estende durante os 8 dias de Pêssar, ok? A orientação para os Bnei Noach é fazer o mesmo, nas 2 primeiras noites comerem a matzá, né? E durante a semana, né, procurar se abster realmente de todo e qualquer alimento que tenha hametz, fermentado ou coisa semelhante. Então essa é a orientação rabínica, ok? O mês de Nissan ele também recebe o mês de Aviv e Aviva, são nomes respectivamente masculino e feminino, usados no hebraico moderno, né? Também é um fato curioso que Pêssar é a única festa judaica que também é dada para o nome masculino, né? O Pêssar, né? No hebraico ele é uma palavra masculina. O mês, né, de Nissan é o mês de milagres, milagres dos milagres, né? E segundo o nosso Lubavitcher Rebbe, né, o rabino Menachem Mendel Schneerson, de abençoada memória, dizia que ver Nissan em um sonho pressagia milagres de milagres no futuro. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele citou exatamente essa questão, né? Quando alguém sonha, né, vendo o mês de Nissan, ele pressagia milagres de milagres no futuro, né? Então, isso foi citado pelo nosso Rebbe, registrado, né, a questão do Talmud, Berachot 57a, que faz uma afirmação a respeito dos nomes hebraicos que contém a letra Nun, 2 vezes, né? Nissan. E o Rebbe estendeu esse princípio de Nissan também desta forma, né? Como ele fala no Sihot Kodesh 5730, volume 1, e na página 670, ok? Então, uma maravilha. Uma outra característica para o mês de Nissan é que não falamos Tahanum o mês todo, né? Então o povo judeu em si literalmente não faz Tahanum, que significa o quê? Súplicas, confissão de pecados, né? Se abstém nesse período aí de Nissan, porque o princípio de Nissan é o princípio da alegria, uma alegria inteligente, uma alegria saudável, uma alegria sábia, né? Não é oportunidade para chocarrices, piadinhas sem pé, sem cabeça e muito menos para menosprezar o próximo. Não falamos então, né, o povo judeu Tahanum nesse período das suas preces, né? O mês de Nissan tem 30 dias,
né, que é um mês cheio, por assim dizer, o mês de Nissan, ok? Então é isso daí, amados, que nós temos para hoje, né, e que nós possamos aí estar nos preparando para a Pêssah, bem como também para o Shabat daqui a pouco. A partir das 20 horas de hoje, né, o emissário Emerson Felipe da Silva, emissário conosco ali na sinagoga Benei Noar, Bauru e região, estaremos aí transmitindo o Kabbalat Shabbat, né, com as preces especiais para sexta-feira à noite, mais o Kiddush, né, com vinho e suco de uva kosher, ou kasher, como queira, e também halot, né, que são feitas de acordo com toda a orientação rabínica para o Kiddush, ok? Então, a partir das 20 horas estaremos aí com a transmissão de o Kabbalat Shabbat. Vamos receber o Kabbalat Shabbat juntos. Você que pode estar presente, né? Se você pode estar presente, não tem justificativa o porquê faltar na reunião de Kabbalat Shabbat, ok? E aquele que, por motivos justos e sérios, não podem comparecer, estejam conosco virtualmente aqui pelo Facebook, onde nós estaremos transmitindo, né, o Kabbalat Shabbat. Então, até daqui a pouco. Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades Benei Noar, com muita presença divina e com muita disposição para servirmos a causa nobre do nosso Hashem. Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém ve amém. Shabbat Shalom.